Bom, pessoal, para encerrar nossa parte de medidores e começar a falar de faturamento, né, de fatura, grupos tarifários, tarifa de energia, grupo A, grupo B, Mercado Livre, a gente vai encerrar hoje falando um pouquinho aí das fraudes, né, que acontecem em medidores. Eu vou complementar essa aula junto com outros vídeos, né? Melhor vocês verem os vídeos aí no YouTube, mostrando aí essa questão das fraudes, como que identifica as fraudes. Acho que fica mais interessante a aula vocês verem do que eu ficar só falando aqui, tá? Então essa aula vai ser bem mais curta e eu vou complementar isso com o material complementar da internet para ficar bacana, já que eu mostrava esses vídeos em aula. Então acho que melhor, em vez de eu mostrar aqui dentro da minha aula, eu simplesmente já coloco o link do canal de quem postou esse vídeo no YouTube, tá? E para encerrar, a gente vai falar sobre a medição de energia reativa em medidores ainda analógico, tá? Tá a fotinha aqui do medidor digital, mas não vai ser no digital, porque o digital fica aquela mesma lógica de que a gente vai usar os dados de tensão e corrente para fazer os cálculos, então não tem o que mostrar, tá? Vou mostrar o analógico para vocês verem como que era antigamente e ainda vocês podem encontrar isso em algum lugar. Não sei se é possível ainda, alguma concessionária está usando assim, tá? Mas, conforme vai mudando as resoluções, vocês estão vendo aí, eu mostrei para vocês que a concessionária está exigindo a memória de massa, que guardar esses dados por 5 anos. Então, as próprias normas mudando, automaticamente vai sendo obrigatório a mudança dos medidores, para poder ter esses arquivos, né? Então, esses medidores analógicos vão sumindo do mercado aí. Bom, vamos falar um pouquinho da fraude então. Fraude no padrão de entrada. Ó, desvio da energia com perfuração do eletroduto do ramal de entrada. É o mais comum, né? Você tem lá dentro do muro, da parede, você chega lá na parte da rua, a fase e o neutro. E isso aí vai pelo muro para o medidor e do medidor ele entra para a residência. O que acontece? O sujeito lá quebra o muro por dentro, né? Acha o eletroduto, fura o eletroduto e faz um gato ali e alimenta a casa dele, algumas cargas, ar-condicionado, geladeira, com as tensões, né, que não passa pelo medidor, antes do medidor. Então essa corrente, como vocês acabaram de ver na aula anterior, essa corrente não vai fazer o medidor girar, não vai fazer o medidor registrar esse consumo. Então isso acontece muito, vocês podem estar vendo isso nos vídeos que eu vou colocar. Desvio de energia com instalação de acionamento remoto. O que ele faz? Ele puxa ali a derivação, o cara instala lá um circuito que ele coloca uma contatora, um relé acionada por controle remoto. Caso venha alguma fiscalização, o que ele faz? Ele simplesmente tira ali a fase da rede, né? Com um modo de constatar isso é desligando as fases. E se for uma carga monofásica, né, se tiver uma medição, no caso do caso anterior, vai ter corrente no neutro, se o cara esquecer de desligar o relé aqui, né? Nesse caso anterior, vamos supor que a concessionária chega lá, ela desliga a fase, mas o neutro passa direto. Aí ele põe o alicate no neutro e verifica que tem corrente, porque o sujeito às vezes puxou só a fase, mas ele está pegando o neutro da próprio medidor, porque o neutro não vai fazer girar nada, né? O neutro é um ponto comum no medidor. E aí constata que tem corrente e aí vai ter que quebrar o muro para descobrir isso. Já o cara mais esperto, ele coloca ali um relé para poder desligar isso aí e não passar, e passar despercebido na realidade, né? Mas pode ser identificado também dessa forma. Alteração no medidor de energia elétrica, medição monofásica com inversão da fase da entrada com a saída. Isso aqui é mais um erro de instalação, né? Porque aqui tem lacre nessa instalação, a não ser que o cara que coloca o lacre é o cara que vai lá e faz a alteração. Simplesmente você tem aqui a medição real e aí você inverte, né? A fase passa no sentido ao contrário da bobina. E aí o seu medidor praticamente ele não vai girar, né? Ele não vai registrar. No analógico, então, ele tem lá uma trava para não girar o relógio para trás, né? Ele só gira a marcação do kWh num sentido. Pode sim girar o relógio para trás? O relógio pode, só não vai registrar, tá? Não vai registrar consumo. Isso aqui está mais para erro de instalação, ok? Mas está aí como fraude. Medição monofásica com ligação direta de uma fase no terminal de medidor. Aí simplesmente você pegou uma fase e já ampliou ela para dentro da casa, né? Vamos supor que você tem um trifásico, aqui no caso está monofásico.
mas você pega uma fase antes do medidor. Basicamente é o que foi feito lá no eletroduto, tá? Puxou uma fase antes do medidor para dentro da casa. Só está mudando aqui a forma de apresentar isso. Então, simplesmente você pega uma fase antes de passar pelo medidor e já põe lá para dentro da sua casa. Medição bifásica a 3 fios, substituição da fase pelo neutro. Então eu tenho aqui, ó, a fase passando na bobina de corrente 1, a outra fase vem, passa para a bobina de corrente 2. O neutro está aqui embaixo e eu tenho uma bobina de potencial em cima e outra embaixo. Uma pega da fase 1 e a outra pega da fase 2, está aqui a bobina de potencial e as duas ligadas no neutro. Se eu tivesse mais uma fase, né, o trifásico, a 3 fios, a 4 fios, eu teria mais um conjunto desse. O que é feito aqui, ó? A fase de baixo, que está no desenho, ela foi para o neutro. E o neutro foi para a bobina de corrente. Numa situação igual a essa, vamos pensar na medição de uma carga bifásica, que mede fase e fase. A corrente de uma das fases não vai passar pela bobina de corrente. Não vai ter interação. Então, o medidor vai girar apenas pela energia de uma das fases. Então, essa fase de baixo vai parar de registrar o consumo. Tá? Então, isso aí também é uma das questões de fraude que pode acontecer nos medidores. Medição bifásica, 3 fios, ligação direta de uma ou mais fases. Então, basicamente, é pegar aí um jeito, né? Aqui está com uma chave, seria aquele caso lá do muro, que eu tenho a ligação direta da casa, de uma fase ou mais, e acontece muito, tá, pessoal? Isso aí acontece muito, principalmente quando a pessoa, vejo relatos assim, né, dos técnicos, quando a pessoa aluga um imóvel, ficou muito tempo parado, ou uma casa, primeiro dia ela já vai lá e faz essa alteração, para a concessionária não sentir essa mudança muito aí no consumo. Por quê? A concessionária, ela detecta a variação do consumo. O software lá gera um alerta que houve uma redução do consumo daquela casa e aquela redução ficou constante. Não é no primeiro caso que eles vão lá. Se no segundo mês, terceiro, quarto mês, continuar baixo, eles vão lá fazer uma verificação do que aconteceu, se caso não houve o morador, né, a mudança do morador. Então, tem esse sistema também. Estou falando isso porque uma vez houve aqui na universidade um senhor lá do Petro 90 procurou a gente porque a concessionária estava acusando ele de fraude, né? E ele alegou que ele não tinha fraudado nada. E aí foi eu e o engenheiro Rodolfo lá na casa dele dar uma olhada na casa. Olhamos, né, um monte de coisa antiga, geladeira antiga, tinha 2 geladeiras, televisão das antigas, tinha ar-condicionado, tinha ventilador, ele tinha bastante carga, o suficiente para gerar o que estava gerando, consumir, né, na realidade, o que ele consumia antes. E aí a gente foi olhar a documentação, a concessionária estava alegando que trocou o medidor, porque o medidor tinha sido danificado, poderia ser fraude ou por defeito, né, estava escrito isso lá, e que como a nova fatura veio correta, a medição era de 100 kW a mais, e ele ficou quase um ano pagando 100 kW a menos, a concessionária cobrou dele o valor correspondente ao que o Prodist permite, que é uma fatura, se não me engano é uma agora, vamos me recordar de cabeça que eu estou gravando a aula, mas é uma fatura correspondente à média das 3 maiores faturas. Mas a Energisa não pegou as 3 maiores, ela pegou as 3 últimas, fez uma média e cobrou isso dele. E ele estava se sentindo ofendido, sendo acusado de fraude, e ele estava entrando na justiça, né? Mas na realidade houve uma queima do medidor por descarga atmosférica ou algum defeito, mas a concessionária ela tem esse direito de cobrar essa fatura quando ela descobre que o medidor foi danificado e não consegue comprovar que foi o morador que danificou, principalmente no caso dele que o medidor estava no poste. Então o que ela faz? Ela cobrar um valor a mais para poder compensar essas medições que não teve, tá? Bom, medição bifásica 3 fios, inversão de uma fase na entrada com a saída. Então simplesmente o cara vai lá e inverte a ligação, mas aí ele precisa ter acesso, né, aos terminais, precisa ter um LAC para relacrar o sistema. Além desses tipos de fraude, existem muitos outros, né? Aí precisa entender um pouco do medidor. Hoje em dia no digital, eu já vi fotos de medidores digitais sendo fraudados. O cara vai lá, tira o medidor do relógio, né? Tira o medidor lá do padrão
E dentro do medidor ele fez um jumper com um fiozinho fino em alguns componentes do medidor para poder alterar a medição, né? Alterar os dados da medição. E aí ele fechou tudo, lacrou tudo e colocou de volta. Mas aí o cara tem que ter acesso ao medidor, ele tem que ter acesso aos lacres, né? Hoje em dia o lacre ele tem a numeração, ele vem, se não me engano, na sua fatura, né? Algumas concessionárias têm isso. Então se alterar o lacre também, ele sabe que foi alterado. Isso aí foi um jeito de evitar a fraude. Alguém entendido da eletrônica, né? Que entende um pouquinho dos medidores digitais também estão fraudando aí os medidores, alterando os circuitos internos desses medidores. Quando a concessionária desconfia, leva o medidor para o laboratório, verifica isso lá dentro. Para quem que vai o problema? Para o consumidor, né? O dono do medidor. Se o medidor está alterado, ele que mandou fazer aquilo, ele que sabe daquilo, ele vai ter que responder na justiça ou pode ser até preso, né, por causa dessa alteração no medidor. Então, caso vocês trabalhem, né, com isso, vá a campo, vocês têm uma noção aí mais ou menos do que pode ser feito nos medidores para estar fraudando o medidor. Uma outra forma de fraudar o medidor que não está aqui é você não colocar o neutro no medidor. Se você simplesmente vier aqui, ó, e tirar esse neutro do medidor, não colocar no medidor e passar direto para sua casa, sem esse neutro chegar no medidor de alguma forma, você também tem aí uma redução no consumo, né, na medição, porque a sua tensão perde a referência, que é o neutro. Então, no caso do bifásico, o defasamento de 120 graus passa a ser 180. E aí você tem uma redução no consumo de energia, tá? A gente já fez esses testes. Então, se você cortar lá no poste, o senho fala assim, ah, o cara foi lá e cortou e finge que não foi ele, né? Ele cortou o neutro e ele põe umas hastes de aterramento bem grande ali, ó, reforça bem o terra e faz esse terra virar o neutro dentro da casa dele. Então ele também está reduzindo aí o consumo de energia, tá? É uma forma de fazer. A gente já fez um artigo sobre isso, já publicamos um artigo sobre isso aqui pela universidade. Eu, o professor Arnulfo, o professor Raul, sobre esse tipo de fraude. Desenvolvemos também um detector de fraude por falta de neutro. Estamos pedindo patente desse medidor também, tá? Se alguém tiver mais interesse sobre isso, eu posso estar mandando os documentos, os arquivos para vocês verem. Aqui tem alguns links de alguns vídeos que eu vou colocar aí os vídeos para vocês assistirem, mas fica aí também no PowerPoint, caso vocês queiram acessar depois, tá? Medição de energia reativa. E aí? Eu tenho um medidor de indução analógico, né? Tô partindo da época antigamente ainda, tá, pessoal? Como que eu fazia para medir energia reativa nas indústrias, né, com esses medidores? Como será que era feito? Eu alterava os medidores de indução, ou eu usava os mesmos medidores, multiplicava por alguma constante? Como será? Vamos ver? Medição de energia reativa. Vamos lá. A medição de energia reativa é aplicada pelas concessionárias aos consumidores primários com potência elétrica instalada igual ou superior a 75 kVA, dependendo da concessionária, tá? Assim sendo, trata-se da medição de energia elétrica reativa somente para circuitos trifásicos em baixa tensão a 4 fios e em alta tensão a 3 ou 4 fios. O objetivo da concessionária ao medir a energia reativa é determinar o fator de potência médio mensal da instalação pela relação φ, né, que é o fator de potência, que é o ângulo do fator de potência, que é o inverso da tangente, né? Tangente de -1 da energia elétrica reativa pela energia elétrica ativa. Então, basta eu medir com um medidor a energia elétrica reativa, medir com outro medidor a energia elétrica ativa, que eu já vou estar medindo, fazer a relação sobre elas, o inverso disso, né? O arctangente, eu vou ter o φ, cosseno de φ, eu tenho o fator de potência médio daquele mês. Diferente dos medidores digitais, dependendo aí o consumidor, que eu faço a medição ao longo do dia do fator de potência, tá? Já numa empresa menor, eu vou medir o fator de potência médio e aí então é dado por essa equação aí. Ó, quando o cosseno φ for menor que 0,92, o consumidor paga uma multa proporcional, onde o valor da conta de energia vem sobretarifado pela multiplicação do fator de 0,92 pelo cosseno φ. Então, eu vou pegar aí 0,92, que é o mínimo, dividir pelo fator de potência médio seu e incidir isso sobre a minha fatura de energia.
Então é assim que é calculado, né, o fator de potência em algumas indústrias e quando eu utilizava também aí o medidor analógico. Mas isso também não se aplica só ao analógico, tá? Tem consumidores que também no digital faz dessa forma. Vou tirar como exemplo o meu pai que tinha uma indústria, tá? Ele tinha um transformador de 75 kVA na zona rural. Ele estava enquadrado teoricamente como grupo B, mas como ele tinha um transformador, ele foi para o grupo A. Ele paga o fator de potência só do indutivo, ele não paga do capacitivo ao longo da noite, que é assunto das nossas próximas aulas, ok? O medidor dele vai somando então ali o consumo de reativo. E aí no final do mês ele mede o consumo do reativo, mede o consumo do ativo e faz essa conta que está aqui, que vocês acabaram de ver. O medidor dele também tem a constante de 20 do consumo. Então ele tem uma constante lá que o valor lido do quilowatt-hora no display tem que ser multiplicado pela constante do KR, lembra lá do que a gente mostrou na aula passada? Para poder gerar então o valor real do consumo daquela unidade consumidora. Bom, os processos utilizados para a medida de energia reativa dos circuitos trifásicos com medidores eletromecânicos são emprego do medidor trifásico de indução para energia ativa, mas ligado através de um autotransformador de fasadores, aproveitando-se da relação trigonométrica. Então, eu vou pegar um transformador, um autotrafo, né? Dar um tombo em 90 graus na tensão, 1 para 1, e jogar no medidor de indução, meu medidor de energia ativa. Vou pegar o medidor que a gente já viu na aula passada e só dar um tombo na minha tensão de 90 graus. A gente viu isso lá no varímetro, tá? Então, se eu fizer isso, eu passo a ter VI seno φ, ok? Bom, o segundo método é o emprego do medidor trifásico de indução, especialmente ligado internamente para registrar a energia reativa. Então já foi feitas as alterações nas bobinas, já dentro do medidor, e ele já vai estar lá no display, lá, a medição de kVAR hora, tá? Usando o nosso transformador, o autotrafo, então eu vou ter o quê? Eu vou ter a fase 1, passando pela bobina de corrente, indo para a minha carga, a fase 2, passando pela minha bobina de corrente, e a fase 3, também passando pela minha bobina de corrente do medidor, tá? Aqui seria o meu medidor de energia, trifásico. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar as minhas tensões. Eu vou colocar as minhas tensões no autotransformador e eu vou aplicar a tensão aqui, ó, 4 e 5 na fase A. Então a tensão vem aqui do ponto, cadê? 4, tá aqui, com o ponto 5 na fase A. Olha aqui, ó. A fase A, que antes era o V10 aqui, ó, que é a fase 1, a fase 2 está aqui e a fase 3 está aqui. Eu apliquei quem lá no medidor? A tensão V45. Ó, a tensão V45 aqui, ó, defasado em 90 graus da tensão VA. Mesma coisa que a gente fez lá no laboratório, quando a gente usou o vatímetro para poder medir a potência reativa, né? A gente deu um tombo lá de 90 graus, só que usando as outras fases. Só que aí eu pegava a tensão fase-fase, né? E aqui às vezes eu preciso pegar a fase neutra, dependendo da situação, ou o nível de tensão do medidor. Tem que verificar isso aí. Então existia muito o emprego desses transformadores defasadores para poder então dar esse tombo de 90 graus na minha tensão. Olha aqui, ó, a tensão VA defasada de 90 graus em relação à tensão V65, ó, tensão V65 seria fase 2, né? Seria aqui VB, não é VA não, VB. E aqui eu tenho o VC, que é o V3. VC, 90 graus dela, eu tenho a tensão V64. Tá aqui, ó, tensão 64. Certo? Vamos lá então. Para o processo A, que é aquele processo ali usando o autotrafo, defasando-se de 90 graus atrasados, as tensões das bobinas de potencial do medidor, através de um autotransformador, chamado de autotransformador defasador, é necessário observar 3 regras para poder fazer aquele método. As tensões devem ser equilibradas. Então, primeiro passo. Segundo, a sequência de fase deve estar de acordo com as especificações do fabricante. E terceiro, os medidores devem possuir catraca para impedir que o disco rode em rotações contrárias. A gente sabe que hoje em dia já não se aplica mais os medidores analógicos, tá? Mas antigamente você tinha tudo isso e eu preciso mostrar para vocês
todo o processo histórico, né? Desde quando surgiu e como que está sendo hoje. Da mesma forma que acontece com o autotransformador defasador para os circuitos trifásicos a 4 fios, há no mercado também uma grande variedade de autotransformador defasadores à medição de energia reativa nos circuitos trifásicos a 3 fios, sem neutro. Os principais são autotransformadores em delta aberto e os autotransformadores em estrela, tá? Quando você utiliza aí a 3 fios. Os autotransformadores têm grande aceitação por parte das concessionárias, porque além de não induzirem constantes de multiplicação, porque são relação 1 para 1, os medidores por eles alimentados são os medidores de quilowatt-hora, que a gente já está acostumado a usar, sem necessidade então da modificação. Então eu vou pegar um medidor de quilowatt-hora, colocar lá um autotráfego e passo a medir então aí a minha energia reativa, tá? Com essas mudanças. Os medidores de quilowatt-hora, no entanto, podem também ser utilizados como medidores de kVAR-hora, sem o emprego de autotransformador. Entretanto, a sua indicação terá de ser multiplicada por um coeficiente, que seja ele raiz de 3, 1 sobre raiz de 3 ou 2 sobre raiz de 3, conforme o caso, depende do fabricante como que ele fez essa montagem lá, para que se obtenha a energia reativa solicitada pela carga. Lembra da nossa aula de medição de potência ativa e reativa? Eu não usei o vattinho para medir reativo e tive que fazer uma continha lá, depois multiplicar por raiz de 3 ou dividir por raiz de 3. Aqui é a mesma coisa, tá? Na medição de energia reativa. Abaixo, a título de ilustração, são relatados 5 desses medidores de quilowatt-hora utilizados como medidores de kVAR-hora. Eles já possuem artifícios que os seus fabricantes adotam para que eles incluam na leitura o coeficiente acima citado. Os 2 primeiros medidores são empregados em circuitos trifásicos a 4 fios e os 3 últimos são empregados em circuitos trifásicos a 3 fios. Primeiro, o medidor de 3 elementos, ligação em delta. Segundo, o medidor de 2,5 elementos. A gente viu na aula passada o medidor de 1 elemento e o medidor de 2 elementos. Lembra que eu mostrei para vocês? Medidor de 2 elementos, ó, ligação a circuito trifásico a 3 fios. Eu mostrei esse medidor para vocês lá. Então eu não tenho ali, teoricamente, o neutro, né? Medidor de 2 elementos com uma bobina de potencial invertida. E o medidor de 2 elementos com um neutro artificial. Então isso aí já são artifícios que o próprio fabricante já fornece, ele já apresenta. Então dependendo do tipo de ligação, circuito trifásico a 4 fios ou circuito trifásico a 3 fios, tem aí os tipos de medidor que poderia ser utilizado. Vamos fazer um exercício para a gente encerrar esse conteúdo? Ó, consideremos uma indústria na qual durante um intervalo de 15 minutos ou parte dele estiver em funcionamento os seguintes equipamentos. Um motor de 12 kW durante 10 minutos, um motor de 15 kW durante 6 minutos, um motor de 20 kW durante 15 minutos, um motor de 30 kW durante 12 minutos, sistema de iluminação de 50 kW durante 15 minutos, sistema de ar condicionado de 10 kW durante 15 minutos. Qual foi o consumo de energia elétrica que a indústria teve nesses 15 minutos? Então eu tenho ali 1, 2, 3, 4 motores, um ficou por 10 minutos, um por 6, um por 15 e um por 12. A iluminação ficou por 15 minutos, ficou o tempo todo. O sistema de ar-condicionado também ficou por 15 minutos, mas eu tenho 3 motores que não ficou durante todos os 15 minutos. Então, como que ficou esse consumo? Basicamente é o seguinte, a potência vezes o tempo, né? 10 minutos sobre 60 minutos, que é 1 hora, já que é quilowatt-hora. 15 kW sobre 6 minutos em relação a 60 e assim por diante. Eu vou achar aí um consumo de 29,5 kW. Então, nesses 15 minutos de medição, houve um consumo de 29,5 kWh. E qual foi a demanda nesses 15 minutos? O que vocês acham? Como que eu calculo a demanda? Eu posso falar para vocês o seguinte, a demanda foi de 118 kW. E aí, como que eu cheguei nesse valor? Nós vamos ver isso na próxima aula, quando a gente falar sobre demanda.
Então, próxima aula, vamos falar de demanda e depois começo a falar de fatura de energia, tarifação, né? Os grupos de tarifação. Depois, eficiência energética e a gente encerra nosso conteúdo, tá? Então, fique aí para vocês analisar como que eu cheguei aí nos 118 kW. Bom, então a gente encerra aqui o conteúdo e a próxima aula então vai ser sobre demanda de energia.